Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Então, por isto é motivo de satisfação, de alegria, aqui nos encontrarmos mais uma vez para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. E por isso agradecemos a Deus, a este Pai misericordioso que constantemente nos concede oportunidades para a nossa melhoria, para o nosso aprendizado. E exatamente isto que estamos fazendo aqui, aproveitando estas oportunidades para a nossa melhoria, conhecendo um pouco mais acerca da verdade, a verdade que Jesus veio e nos mostrou, exemplificando a prática do amor aqui na Terra há 2000 anos atrás, e que temos isto registrados em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Agradecemos a Jesus por estes ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, companheiros de jornada terrena, que constantemente estão aqui conosco, dividindo e compartilhando esta página virtual, juntos estudando o Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos, recebam o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro de Emmanuel e Chico Xavier, o livro da esperança, que é um estudo belíssimo acerca do Evangelho de Jesus, acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje trouxemos para as nossas reflexões, seguindo a sequência cronológica dos capítulos deste livro, que compõe este livro, o capítulo de número 12, que tem como título Nós e o Mundo. Então aqui Emmanuel nos traz reflexões belíssimas e profundas acerca do nosso comportamento aqui no mundo, como nós estamos nos comportando aqui no mundo, ou seja, nós e o mundo. Será que nós estamos colocando culpa no mundo, quando na verdade o culpado sou eu, o culpado é você, os culpados somos nós pelas delinquências que ainda são praticadas aqui na Terra? Mas antes de chegarmos aqui nas palavras de Emmanuel, faremos a nossa leitura costumeira de mais uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, em que ele nos fala aqui sobre os sonhos. Então ele nos diz o seguinte: não se impressione com seus sonhos. Isso poderá levá-lo a extravagâncias ridículas. Então aqui ele nos chama a atenção que nós precisamos viver e vivenciar a realidade da vida no nosso dia a dia, não ficar, conforme ele nos diz aqui, nos impressionando em relação aos sonhos, porque conforme nos explicam os espíritos amigos, e nós temos muitas questões, várias questões em O Livro dos Espíritos, em que Kardec se dedicou a este estudo, questionando aos espíritos amigos acerca dos sonhos. Também lá no livro de Emmanuel e Chico Xavier, temos uma questão, se não me falha a memória, a questão de número 49, em que Emmanuel foi questionado sobre os sonhos. Então, quem quiser estudar um pouco mais acerca dos sonhos, é só buscar em O Livro dos Espíritos as questões que tratam lá sobre os sonhos, sobre os desdobramentos, e também no livro Consolador, a questão de número 49. Então, Pastorino segue dizendo o seguinte: viva acordado no bem, e os sonhos serão belos e bons. Se alguma característica de verdade lhe for revelada num sonho, aceite-a com simplicidade, mas não se deixe levar
a interpretações supersticiosas. Não fique buscando por aí aquelas interpretações supersticiosas em relação aos sonhos, porque na verdade essas interpretações são, conforme ele diz aqui, simplesmente superstições, porque não tem como fazer essa interpretação em relação aos sonhos, porque os sonhos, conforme os espíritos amigos nos dizem, Emmanuel nos diz, junta aí a nossas tribulações do dia a dia, aquelas preocupações, junta também os nossos problemas do passado, os nossos problemas do presente, e às vezes nós temos aí aqueles chamados sonhos que nós não entendemos nada, mistura tudo, o passado, o presente e as nossas preocupações, e aí a gente acaba não entendendo nada em relação àquilo que sonhamos e em muitas situações lembramos no outro dia. Eu praticamente não sonho ou não me lembro. Sonhar, sonhamos, mas não me lembro praticamente de nenhum sonho. E aí, Pastorino encerra aqui dizendo: procure sempre o lado bom das coisas. Então, independentemente de você ter sonhado com coisa boa ou com coisa ruim, que você acha que é ruim ou classifica como sendo ruim, é preciso aprendermos a enxergar e vivenciar sempre o lado bom de todas as coisas. E aí fechamos este parêntese aqui com Carlos Torres Pastorino para chegarmos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo 12, Nós e o Mundo, do Livro da Esperança, em que Emmanuel faz um destaque no início desse capítulo de uma frase bem curta de Jesus, de anotação de Lucas, no capítulo 6, versículo 38, onde Jesus disse o seguinte: dai, ou melhor, dai e ser-vos dado. Então Jesus nos diz: dai e ser-vos-á dado. Então nós precisamos dar alguma coisa para também recebermos alguma coisa. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 26, Emmanuel fez um destaque, um lembrete em relação às explicações, às orientações dos espíritos amigos, nos dizendo da seguinte maneira: vós, porém, e aqui os espíritos amigos, neste item 26, nos falam sobre a nossa vida aqui no mundo. Então eles dizem o seguinte: vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Então aqui os espíritos amigos nos fazem este questionamento, que realmente é muito importante refletirmos acerca disto, porque se nós nos retirarmos do mundo, nos isolarmos, formos para um retiro, para uma montanha, como muitas pessoas fazem, e ficarem lá no ócio, na inutilidade, qual a utilidade nós estamos tendo para o mundo? E aí eles falam na sequência o seguinte, ou melhor, faz um outro questionamento na sequência: onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta, desertais o combate? E desertais o combate? Então, neste caso aqui, sem sombra de dúvida, se nós adotarmos este comportamento equivocado, qual será a nossa utilidade? Fugir das tentações do mundo? Como passar ou testar a nossa fortaleza e provarmos que já não somos ou não nos encontramos tão fracos em relação às chamadas tentações aqui do mundo, às lutas que nós precisamos travar aqui no mundo. E aí Emmanuel, na sequência, ele começa refletindo da seguinte maneira: com base nessas palavras de Jesus, que precisamos dar alguma coisa para também recebermos, porque conforme nos diz Francisco de Assis, é dando que se recebe. Então, se queremos coisas boas aqui do mundo e o mundo só nos oferece coisas boas, nós precisamos também dar coisas boas, nós precisamos exercer e exercitar a nossa capacidade de melhorar cada vez mais este mundo, nos melhorando em primeiro lugar o nosso mundo, o nosso íntimo, o nosso mundo interior. Então Emmanuel começa dizendo o seguinte, que muitos religiosos
muitos religiosos afirmam que o mundo é poço de tentações e culpas. Sim, nós já ouvimos muitas e muitas vezes muitos religiosos fazendo estas afirmativas que o mundo é um poço de tentações e culpas, procurando o deserto para acobertar a pureza. Entretanto, mesmo aí, no silencioso retiro em que se entregam a perigoso ócio da alma, por mais humildes se façam, comem os frutos e vestem as roupas que o mundo lhe oferecem. Então aqui ele nos chama a atenção que se mesmo que nós nos isolarmos do mundo, conforme ele cita aqui um exemplo de religiosos que fazem esses retiros, esses isolamentos para os desertos, em busca de acobertar a sua chamada pureza, ou aquilo que ele acha que é pureza, que precisa ser preservada, mesmo assim, permanecendo ali naquele perigoso ócio para a alma, mesmo assim ele está comendo e vestindo as coisas que o mundo oferece. Por que e para que reclamar do mundo? Por que não enfrentar as realidades, as dificuldades deste mundo e ajudar a melhorar o mundo? Porque a culpa não é do mundo. O mundo é belíssimo, o mundo é maravilhoso. A culpa está em nós, conforme veremos, mas no final, nas conclusões de Emmanuel. E aí ele cita aqui também a figura de escritores, já que ele citou a figura de religiosos, aí ele vem e fala que muitos escritores alegam que o mundo é vasto arsenal de incompreensão e discórdia, viciação e delinquência, como quem se vê diante de um serpentário. Contudo, é no mundo que recolhem o precioso material em que gravam as próprias ideias e encontram os leitores que lhe compram os livros. Então aqui Emmanuel nos traz esses exemplos belíssimos, porque, neste caso, os escritores fazerem esses registros em relação ao mundo, dizendo que é um arsenal de incompreensão, de discórdia, de viciação e de delinquência, se todo o material que ele precisa, inclusive o material humano, que são os seus leitores, estão aqui no mundo e fazem parte, provisoriamente, fazem parte deste mundo. O papel que ele utiliza para escrever os seus livros, todos os equipamentos que nós temos hoje à nossa disposição para a impressão, a encadernação, todo esse preparo, até os livros chegarem a uma livraria para serem vendidos ou vendidos diretamente da editora, seja, tudo isso está aqui no mundo. Por que reclamar do mundo? A culpa e o culpado não é o mundo, sem sombra de dúvida. E aí ele diz na sequência o seguinte, que muitos pregadores clamam que o mundo é vale de malícia e perversidade. Então, se nós nos colocarmos nesta condição, ou se estivermos nesta condição de pregadores do Evangelho, de semeadores da boa notícia, não podemos de forma alguma nos comportarmos desta forma, conforme ele registra aqui, dizendo que o mundo é um vale de malícia e perversidade, falando a todos que estão nos ouvindo, tomem cuidado, porque o mundo é um vale de malícia e de perversidade. E aí ele diz, qual se as criaturas humanas vivessem mergulhadas em piscina de lodo? Todavia, é no mundo que adquirem os conhecimentos com que ornam o próprio verbo e acham os ouvintes que lhes registram respeitosamente as palavras. Então, neste momento que estamos aqui falando, não na condição de um pregador, conforme está aqui também o nosso companheiro Eudes Júnior, da de Trindade, que também faz explanações de o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, constantemente está fazendo esta semeadura da boa notícia. Não podemos de forma alguma fazermos estas afirmações, porque
tudo o que nós precisamos, conforme ele diz aqui, o conhecimento que nós adquirimos, as pessoas, vocês que estão nos ouvindo, estão aqui no mundo e fazem parte, provisoriamente estamos fazendo parte aqui deste mundo. Apesar, conforme já falamos várias vezes, que espiritualmente falando, nós estamos aqui de passagem. Nós somos todos, ou estamos todos na condição de estrangeiros aqui na Terra. Porque nós não somos aqui da Terra, nós somos seres espirituais, nós somos seres do universo que estamos provisoriamente vivenciando uma experiência aqui na Terra, uma experiência terrestre, numa roupagem física, numa roupagem humana. E aí Emmanuel, através de Chico Xavier, ainda nos diz o seguinte, que muitas pessoas dizem que o mundo é antro de perdição, em que as trevas do mal senhoreiam a vida. No entanto, e aí prestemos atenção, conforme Emmanuel vai fazendo aqui esses lembretes para as nossas reflexões em relação ao nosso comportamento aqui no mundo, nós e o mundo. Será que quando nós afirmamos desta forma, conforme ele disse no início, em relação aos religiosos que se retiram, vão para o isolamento para proteger a sua pureza, em relação aos escritores, em relação aos pregadores do Evangelho, e aí ele diz aqui em relação a todas as pessoas, que muitas pessoas afirmam, dizem que o mundo é um antro de perdição, em que as trevas do mal senhoreiam a vida. No entanto, é no mundo que receberam o regaço materno para tomarem o arado da experiência, e é no mundo que se nutrem confortavelmente a fim de demandarem mais altos planos evolutivos. Então não podemos de forma alguma fazermos estas afirmativas, fazermos estas acusações em relação ao mundo, porque a culpa não é do mundo e a culpa não está no mundo. O mundo, conforme dissemos, o planeta Terra, onde nós nos encontramos, é belíssimo, nos oferta tudo o que nós precisamos e tudo o que nós precisarmos para mantermos as nossas experiências aqui no mundo, o mundo nos oferece. Conforme ele diz aqui, o regaço materno que foi ofertado para nós, para essa nova experiência, ou seja, as mulheres que aqui se encontram no meio de nós e juntos e juntas de nós, são esse meio de transporte que nos oferece esse regaço materno para que possamos retornar mais uma vez para uma nova experiência e tomarmos o arado da experiência. E é no mundo que nós encontramos e nutrimos o nosso corpo físico para termos condições de trabalharmos e alcançarmos a nossa iluminação para alçarmos voos mais altos. Conforme nos diz aqui, faz um registro nosso companheiro Eudes, não há mais desculpas. A nossa incúria, ou seja, a nossa imprevidência e falta de crescimento moral é culpa nossa, exclusiva e intransferível. Somos os únicos responsáveis pelo estacionamento na ignorância espiritual. O mundo não tem culpa dos nossos fracassos morais. Perfeito este registro, perfeita estas reflexões que o nosso companheiro Eudes colocou aqui para nós, acrescentando nestas reflexões que Emmanuel já nos traz aqui. A culpa é nossa. A culpa não é no mundo, não é do mundo. Não falemos que o mundo está perdido, que o mundo não tem salvação, que o mundo é isto, que o mundo é aquilo em relação às coisas ruins. Não, a culpa não é do mundo. Não queiramos transferir a responsabilidade que é nossa para o mundo. E aí Emmanuel ainda nos diz o seguinte: o mundo, porém, obra-prima da criação, indiferente às acusações gratuitas que lhe são desfechadas, prossegue florindo e renovando,
guiando o progresso e sustentando as esperanças da humanidade. Então aqui, Emmanuel faz uma defesa, apesar de o mundo não pedir essa defesa, mas ele faz uma defesa do mundo, e o mundo não faz a sua própria defesa, por isso nós o acusamos constantemente, que o mundo, porém, obra-prima da criação. O mundo, sem sombra de dúvida, é obra-prima da criação. E aí ele diz que, indiferente às acusações gratuitas que lhes são desfechadas, prossegue florindo e renovando, e nos ofertando, porque o mundo não vai deixar de ofertar a qualquer uma das criaturas que aqui estiverem provisoriamente, só porque ela está o acusando de alguma coisa. O mundo não vai deixar de florir, não vai deixar de ofertar tudo o que ele precisa. Vai continuar ofertando, conforme ele diz aqui, prossegue florindo e renovando. E aí ele diz na sequência da seguinte maneira, e aí a nossa companheira Vilma Guimarães faz aqui um questionamento interessante. Fuga das tentações? Será? Ou seja, se nós que estamos aqui em experiências, nos sentimos desta forma, que precisamos nos isolar para fugirmos das tentações, onde é que realmente se encontram as verdadeiras tentações? Como já vimos aqui nas palavras de Emmanuel, não é no mundo, mas em nós mesmos. Então, para onde formos, conforme a nossa companheira faz aqui o questionamento, para onde formos, estas tentações seguirão conosco, porque as tentações estão em nós mesmos, não estão no mundo. E aí ele diz ainda que fugir de trabalhar, ou seja, se isolar para se proteger ou proteger aquilo que você acha que é a sua pureza. Eu não posso me misturar com aquele tipo de gente porque eu sou mais puro. Eu vou, digamos assim, me prejudicar em misturando, em me aproximando daquelas pessoas. Não, os espíritos amigos nos dizem que nós precisamos sim evitar certos ambientes, mas se for necessário uma visita para auxílio àquelas criaturas que estão lá naquele ambiente, nós precisamos visitar e precisamos ir preparados, assim como a luz do sol que entra em qualquer pântano e sai limpa como entrou. Então precisamos sim ter este preparo para entrarmos nestes ambientes e auxiliarmos e sairmos de lá limpos como nós tenhamos entrado naquele ambiente. E aí Emmanuel lembra que fugir de trabalhar e sofrer no mundo, a título de resguardar a virtude, é abraçar o egoísmo mascarado de santidade. Então, quando nós fugimos do trabalho, alegando resguardar a nossa virtude, a nossa pureza espiritual, exatamente isto, abraçar o egoísmo mascarado de santidade. Não é santidade nenhuma, é puro egoísmo, é pura vaidade, é pura ignorância. E aí ele acrescenta que o aluno diplomado em curso superior não pode criticar a bizonhice das mentes infantis reunidas nas linhas primárias da escola. Sem sombra de dúvida que aquele que já fez uma caminhada não pode olhar para trás e acusar aqueles que estão na retaguarda, conforme ele coloca aqui na simbologia daquele aluno que já se diplomou na universidade, por exemplo. Ele não pode criticar, apontar o dedo para aqueles que ainda são infantis, que estão começando a sua trajetória. E assim se comportam os espíritos de sabedoria. Eles não nos criticam de forma alguma, porque eles sabem quão difícil é fazer essa trajetória de iluminação, porque eles já fizeram e eles sabem das dificuldades. E a nossa companheira Deise Moraes aqui nos faz uma observação que no Evangelho de Jesus, João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, Jesus, para que todos que nele crer será salvo. Crer, neste caso, conforme colocou aqui a nossa companheira, é colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Não é simplesmente crer intelectualmente falando, bater no peito ou bater o joelho no chão e falar que crê no Senhor Jesus. É colocar em prática os seus ensinamentos nas menores atitudes do dia a dia.
E ainda Emmanuel nos diz o seguinte, que os bons, os que são verdadeiramente bons, que estão aqui na Terra, os que são bons realmente, os bons são realmente bons, se amparam aos menos bons. Então aqui prestemos atenção no sentido e profundidade desta frase tão curta, que os bons, eles são realmente bons, se amparam aos que são ainda menos bons. Prestemos atenção que Emmanuel não usa aqui o termo maus, mas ele usa o termo no final daqueles que se encontram na condição de menos bons. Então, os bons, verdadeiramente bons, eles não criticam aqueles que estão na retaguarda na condição de menos bons, de menos esclarecidos. Eles estendem mãos fraternas e amigas e auxiliam. E aí ele diz ainda que os sábios fazem jus à verdadeira sabedoria se buscam dissipar a névoa da ignorância. Então os sábios, verdadeiramente sábios, eles farão jus a esta sabedoria se eles buscarem constantemente dissipar a névoa, as trevas da ignorância dos outros companheiros que ainda se encontram na retaguarda realizando esta caminhada. E ainda ele diz que o espírita, e aí é preciso lembrar que não é simplesmente o espírita, mas todo e qualquer cristão, independentemente da bandeira religiosa sobre a qual nós estivermos albergados, mas aqui como ele está dizendo, e é uma mensagem mediúnica da doutrina espírita, que está dentro das obras complementares da doutrina espírita, um estudo doutrinário do espiritismo, por isso ele faz esta referência que o espírita, na essência, é o cristão chamado a entender e auxiliar. Então, o espírita, na essência, é aquele cristão verdadeiro que foi chamado para entender os outros companheiros de jornada e não simplesmente entender, mas, acima de tudo, auxiliar aqueles que se encontram em necessidades. E aí ele conclui esta belíssima mensagem, essas belíssimas reflexões e belíssimos esclarecimentos. Emmanuel conclui dizendo o seguinte: doemos, pois, ao mundo, ainda que seja o mínimo do máximo que recebemos dele, compreendendo e servindo aos outros, sem atribuir ao mundo os erros e desajustes que estão em nós. Conforme falou o nosso companheiro Eudes, conforme falou a nossa companheira de jornada, Vilma Guimarães, fazendo questionamento acerca da pureza ou impureza, santidade, ou as tentações do mundo, fugir dessas tentações. Então é preciso que nós doemos ao mundo o mínimo, do máximo que ele nos doa constantemente, do máximo que nós recebemos constantemente do mundo, compreendendo e servindo. Não é simplesmente compreender, mas, acima de tudo, servir aos outros, sem atribuir ao mundo, aqui é que está o belíssimo e profundo ensinamento, sem atribuir ao mundo. Deixemos de adotar essas atitudes equivocadas em querermos transferir a responsabilidade nossa para o mundo que não vai se defender, sem atribuir ao mundo os erros e desajustes que estão em nós. Então, os erros e desajustes não estão no mundo. Tudo que nós vemos e observamos, que nós achamos que está ou que estão de uma certa forma errados aqui no mundo, não é culpa do mundo, é culpa nossa. Conforme ele diz aqui, os erros não são do mundo, os desajustes não são do mundo. Tudo isto, esses erros e desajustes, as tentações, estão em nós. Então é preciso que nós façamos conforme Jesus nos orienta há 2000 anos. É preciso que façamos esforços constantemente para nos melhorarmos, para não cairmos em tentações e buscarmos constantemente a melhoria. Conforme nos diz Kardec,
no Evangelho segundo o Espiritismo, que aquele verdadeiro espírita, aquele verdadeiro cristão, não é aquele que é santo, mas é aquele que busca constantemente domar as suas más inclinações. É aquele que busca constantemente ser hoje melhor do que foi ontem, fazendo aquele balanço todos os dias, o balanço das suas atitudes, o balanço das suas ações diárias. Então, buscando hoje ser melhor do que ontem, amanhã nos esforçarmos um tanto mais para sermos melhores do que hoje. E assim sucessivamente, irmos fazendo esta escalada rumo à iluminação espiritual, auxiliando o mundo, retribuindo pelo menos o mínimo do máximo que recebemos do mundo. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, que nos auxiliaram com os seus comentários, com as suas vibrações, e um abraço fraterno, um abraço imensamente fraterno a todos os companheiros e companheiras de jornada, e que possamos voltar a nos reencontrar em breve para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Paz conosco sempre, e que possamos fazer esforços constantemente para seguirmos na prática as pegadas do Mestre de Nazaré. Até breve, meus irmãos.